Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre rotações ainda, tá? E nessa aula nós vamos falar sobre dinâmica de rotação. Na última aula nós falamos sobre cinemática de rotação, né? Como que acontece, como que a gente caracteriza um movimento de rotação, quais são os elementos que são importantes para se falar de rotação, né? E aqui nós vamos falar sobre a dinâmica. A dinâmica seria a parte mais voltada a entender como que a gente faz para colocar um objeto em movimento de rotação, né? Um objeto que está inicialmente em repouso, como que a gente pode fazer, o que que tem que acontecer, né? Quais são as condições para que ele entre em movimento de rotação e também quais as dificuldades de fazer esse tipo de trabalho, né? É esse tipo de coisa que a gente vai procurar responder nessa aula de hoje, tá? E aí, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que a gente já falou, né, que é o movimento de translação. Nós já falamos bastante sobre isso no decorrer do nosso curso, mas eu acho que vale a pena relembrar alguns pontos importantes para a gente fazer um paralelo aqui importante sobre translação e rotação. Tá? Então, primeiro, vamos pensar aí no movimento de um objeto que se movimenta em linha reta, para simplificar um pouco o exemplo. Tá? Vamos pensar que esse objeto, na verdade, ele está parado. Então, inicialmente, ele está em repouso. Ele tem velocidade zero. E nós sabemos pela lei da inércia que se ele está parado, a tendência natural dele é de permanecer parado, né? Se não existir nenhuma força agindo sobre esse corpo, ele vai permanecer em repouso pela primeira lei de Newton. Mas e se a gente quiser que ele entre em movimento, que ele comece a se deslocar, né? Para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Aí o que tem que acontecer? A gente precisa intervir nesse estado de repouso. E essa intervenção ela vem na forma de força. A gente precisa aplicar uma força sobre esse corpo. E essa força ela vai tirar o objeto aí do estado de repouso, né? Então o que a gente faz? A gente pega esse objeto e aplica uma força sobre ele, né? E essa força vai fazer com que a velocidade ela passe a ser vai acabar atingindo algum valor aí diferente de zero, né? Então quando isso acontece, nós dizemos que o corpo ele está em movimento agora, né? Então ele ganhou uma velocidade aí, de acordo com o que eu vou representar aqui, né? Então ele tem uma velocidade que não é zero, né? Ou seja, diferente da velocidade inicial de repouso. Aliás, se a força F aplicada for uma força constante, né, dos exemplos que nós já estudamos nesse curso, significa que a aceleração produzida vai ser a força dividida pela massa, né? Força é massa vezes aceleração, ou equivalentemente, a aceleração é força dividido pela massa, né? E aí nós temos um movimento com aceleração constante. Nós conhecemos esse tipo de movimento aqui, nós chamamos ele de movimento retilíneo uniformemente variado, né? Cuja função horária da velocidade é essa daqui, v0, que é a velocidade inicial, mais at. Então a velocidade adquirida aqui depende de quanto tempo se passou, né, entre o instante inicial e o instante que está sendo observado ali. E essa velocidade ela vai aumentando à medida que o tempo passa, tá? Legal. Mais importante é que uma vez que ele já saiu do repouso, né, e agora esse objeto aqui está em movimento, se a gente parar de aplicar força sobre ele, e aí, claro, eu estou considerando uma situação idealizada, onde não tem atrito, né, não tem nenhum tipo de força dissipativa. Mas se a gente parar repentinamente de aplicar força sobre ele, o que vai acontecer? Ele já tem velocidade, né? A tendência natural do movimento é de permanecer em movimento. Então, a primeira lei de Newton ela diz isso também, né? Que se um corpo está em movimento, ele vai permanecer em movimento, só que esse movimento vai ser um movimento retilíneo e uniforme. Então, aqui nós temos um exemplo do movimento retilíneo e uniforme, né? Com velocidade constante a partir de agora. A velocidade não varia mais, né? A velocidade só vai variar enquanto tiver força aplicada. Aliás, aqui eu escrevi aceleração, né? Mas no lugar da aceleração a gente pode escrever força dividido pela massa, só para ficar em termos dos parâmetros do problema, né? Evidentemente que a massa desse objeto aqui eu estou chamando de mzinho, né? Então vamos dizer que ele tem uma massa mzinho, né? E aí perceba que essa velocidade ela muda à medida que o tempo passa, tá? Mas isso só enquanto houver força aplicada. Se a gente parar de aplicar força, se essa força desaparecer, esse movimento ele vai passar a ser um movimento com velocidade constante, mas é um movimento que continua, né? Um movimento que permanece aí pela lei da inércia também, tá? Então essa é a dinâmica do movimento de translação. Um objeto que está inicialmente em repouso, ele pode entrar em movimento se houver a aplicação de uma força sobre esse objeto. O que nós queremos fazer agora é
falar um pouco sobre o movimento de rotação, mas nesse mesmo contexto, né? Vamos imaginar um objeto que está parado, que não está em movimento de rotação, né? E que nós queremos que comece a girar, que entre em movimento de rotação. O que que tem que acontecer para que ele entre em movimento de rotação, né? Evidentemente que ele só vai entrar em movimento de rotação se houver uma força aplicada sobre ele, porque pelo mesmo motivo do anterior, né? A primeira lei de Newton diz que se um objeto está em repouso, ele vai permanecer em repouso. A não ser que a gente aplique uma força sobre ele, né? Então vamos ver o que acontece no caso da rotação aí. Primeiro vamos imaginar um corpo rígido. Esse corpo rígido é um corpo extenso que tem alguma dimensão aí. Vamos, sei lá, vou desenhar alguma coisa aqui, né? O formato exatamente não importa, o importante é que ele é um objeto extenso e rígido, né? Está inicialmente em repouso. Outra coisa, para a gente falar em movimento de rotação, precisa ter um eixo de rotação. A gente precisa definir um eixo de rotação ao redor do qual esse objeto aqui vai girar, né? Então vamos dizer que esse eixo de rotação é algum ponto aqui de referência, ó, esse pontinho vermelho aqui que eu vou chamar de O, tá? De origem ou de só para representar aí que eu quero que ele gire em torno desse ponto, tá? Legal. Se ele está inicialmente em repouso, o que nós temos? Nós temos que ele não tem velocidade, né? Porque ele não está em movimento de translação, e ele também não tem velocidade angular, porque ele não tem movimento de rotação. O que eu quero fazer é que ele ganhe uma velocidade angular. Para isso, nós vamos precisar aplicar uma força. Acontece que agora, aplicar uma força é um pouco... A gente precisa pensar um pouquinho, né? Como é que isso vai acontecer? Como que essa força tem que ser aplicada para que o objeto comece a girar aí de acordo com o que a gente previu, né? Voltando um pouquinho aqui no exemplo da rotação, ó, não é qualquer força que faz o exemplo da translação. Não é qualquer força que faz o objeto sair do repouso, né? Se a gente vier aqui aplicar uma força nesse sentido, certamente que esse objeto não vai se movimentar, né? Essa força ela precisa ser aplicada horizontalmente, né? Ou nesse sentido, ou no sentido oposto também ia funcionar, né? Então aqui é muito simples, né? Intuitivamente a gente sabe o que precisa acontecer. E no caso da rotação? Onde que essa força tem que ser aplicada? Onde que ela pode ser aplicada, né? E aí tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, tá? Primeiro, existem muitos pontos aqui. Esse objeto aqui ele é um corpo extenso, né? Então significa que ele não pode ser considerado como sendo um ponto material. Então existem muitos pontos. Eu poderia aplicar a força nesse ponto aqui, poderia aplicar nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, né? Enfim, existe uma infinidade de possibilidades de lugares onde a força poderia estar agindo. Então isso é a primeira coisa, né? Como não é um ponto material, essa força ela pode agir em diferentes lugares, né? E a outra coisa, logicamente, seria a direção e o sentido da força que vai ser aplicada, tá? Então, como exemplo, vamos pegar aqui um objeto um pouquinho, só para ilustrar um pouco melhor o que eu quero dizer, vou pegar um objeto bem simétrico, para a gente poder usar um pouco mais a nossa intuição, né? Porque esse objeto aqui ele é muito irregular, então fica um pouco difícil de prever, né, o que vai acontecer. Agora, quando a gente pega um objeto mais próximo aí do nosso dia a dia, da nossa intuição, né, fica um pouco mais fácil. Vamos imaginar aí um disco, esse objeto aqui é um disco, e eu quero que ele gire em torno do centro, né? Então o eixo de rotação está passando exatamente aqui no centro do disco, tá? Legal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma força na extremidade, em qualquer ponto aqui da extremidade do círculo, né? E aí eu quero decidir, quero ser capaz de decidir se essa força ela vai ser suficiente para fazer esse objeto girar ou não, tá? Então, primeira coisa, o ponto que eu vou usar para aplicar, como esse objeto aqui é simétrico, né, ele tem simetria de rotação, tanto faz, qualquer ponto aqui que eu escolhi na superfície vai ter o mesmo efeito. Então, vou pegar esse aqui, ó. Tá? Talvez eu acho que eu devo até dar um nome para ele, vamos chamar de ponto P, tá bom? Tá um nomezinho. E aqui é o lugar onde a força vai agir. Tá. Outra coisa, força é uma grandeza vetorial, né? Então como que essa força ela vai estar agindo? Para que direção ela vai estar apontando, tá? Primeiro, vamos pensar esse exemplo aqui, ó. Vamos pensar que a força ela está agindo desse jeito, ó. Consegue imaginar vocês, ó?
A gente pode imaginar isso aqui como sendo uma situação em que a gente amarra um barbante bem aqui na extremidade do disco, né? Bate um preguinho ali, amarra esse barbante no preguinho e puxa, aplicando uma força pela corda, né? Uma força de tensão, nesse sentido aqui, conforme está ilustrado na figura. Tá? Aí, se a gente usar um pouquinho da nossa intuição, o que a gente espera que vai acontecer aqui? Se a gente aplicar uma força exatamente como está mostrando aqui, é meio lógico a gente pensar que esse disco ele vai começar a girar nesse sentido aqui, ó. Concorda? Ó, o disco ele vai começar a girar de acordo com a força aplicada, né? Esse aqui é o sentido anti-horário, né? Então ele vai adquirir uma velocidade angular, vai ganhar uma velocidade angular, não nula, né? E agora eu não estou interessado em saber o valor, o importante é que ele começa a girar e esse movimento de rotação é no sentido anti-horário. Legal. E se eu quisesse que ele girasse no sentido horário, o que eu deveria fazer? Bom, eu posso pegar essa mesma força, só que eu vou aplicar ela de uma maneira ligeiramente diferente. Vou fazer assim, ó. Ao invés dela estar apontando para cima, eu vou aplicar a força apontando para baixo. E aí o que eu vou fazer? Deixa eu só liberar um espacinho aqui. Essa força ela vai ficar apontando aqui assim. Então, se esse for o caso, também forçando um pouquinho a nossa intuição aí, né? É meio que evidente que esse círculo ele vai começar a girar nesse sentido aqui. Certo? Para quem não acredita, vocês podem fazer experiência em casa aí com algum objeto mais ou menos formato circular aí, vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer, tá? E aí então nós temos um movimento no sentido horário nesse caso, né? Não é anti-horário aqui, é horário. Legal, então já tem uma diferença, né? A maneira como a força é aplicada, ela pode fazer o disco girar no sentido horário ou anti-horário, né? Assim como, no caso da translação, o jeito que a força é aplicada pode fazer o bloquinho se deslocar para a direita ou para a esquerda, né? No sentido progressivo ou retrógrado da trajetória, né? Aqui é o equivalente, a gente fala de sentido horário ou anti-horário, então depende de como a força é aplicada. Legal? Tá, mas existem forças que não podem fazer com que o disco gire, né? E aí, como exemplo, eu vou mostrar essa daqui para vocês. Ó. Deixa eu copiar o desenho de novo, né? E vamos imaginar agora que a força ela seja aplicada da seguinte maneira. Deixa eu ver, eu vou apagar essa setinha aqui. Bom, de novo eu quero enfatizar que em todos esses exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês, o ponto onde a força está sendo aplicada é o mesmo, tá? Todas elas a força está agindo ali no ponto que eu estou chamando de P. Só que agora a força ela vai estar sendo aplicada desse jeito aqui, ó. Nesse jeito, vocês acham que o disco iria girar no sentido horário ou anti-horário? Pensem aí um pouquinho. Da maneira como a força está sendo aplicada aqui, ela não ia fazer o disco girar, né? Isso aqui, no máximo, ia fazer o disco transladar para frente, né? Andar para a direita, como se fosse um movimento de translação. Mas ele não vai provocar movimento de rotação. Então essa força aqui, ela está sendo aplicada no mesmo ponto, tem a mesma intensidade. Outra coisa importante também, ó, que todas essas forças aqui têm o mesmo valor, né? O mesmo comprimento, o mesmo módulo. Então tem a mesma intensidade, mesmo ponto, né? Porém essa força aqui ela não faz o disco entrar em movimento de rotação. Então aqui o que ia acontecer? A velocidade angular do disco ia continuar sendo zero, assim como na condição inicial. Né? Não entra em movimento de rotação. Então olha que louco, né? Algumas forças fazem o disco rodar e outras não deixam o disco rodar. Qual que é o critério que a gente pode usar aqui para separar, né, para decidir quando que gira, quando que não gira? A gente pode usar o seguinte critério. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Só para a gente se situar um pouco melhor, eu vou fazer um desenho, um risco aqui só para delimitar um ponto importante. Ó. Eu vou conectar o ponto de origem, que no caso aqui é o ponto de rotação, né? O eixo de rotação ele passa aqui, até o ponto onde a força está sendo aplicada. Só fazer essa linha pontilhada aqui. Tá?
Percebam vocês uma coisa aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, qual é o ângulo que a força forma com essa linha pontilhada? O ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, né? Evidentemente que é um ângulo de 90 graus. No segundo exemplo também, o ângulo é 90 graus. Aqui. graus, né? E no último exemplo, que é o caso em que a força não gira, qual é o ângulo aqui? O ângulo é 0 graus, né? Eles são paralelos. Eu posso pensar que essa linha pontilhada aqui, na verdade, ela representa um vetor. Que vetor é esse? É o vetor que conecta o eixo de rotação até o ponto onde a força está sendo aplicada, né? Deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Então, ó, o eixo de rotação até o ponto onde a força está sendo aplicada pode se representar por um vetor. Esse vetor aqui é o vetor posição, né? Ele dá a posição do ponto onde a força está sendo aplicada. Então, eu vou chamar ele de R, que a gente usa para representar o vetor posição. Então, esse aqui é o vetor R. Aqui também. Então, percebe que nos três casos, né, o vetor R é o mesmo, porque o ponto onde a força está agindo é o mesmo, né? Então, o que acontece? Quando a força forma um ângulo de 90 graus com o vetor R, isso aqui faz o disco girar no sentido anti-horário, né? Ou quando a força forma um ângulo de... A rigor aqui não seria 90 graus, né? Seria 270 graus, porque é uma volta inteira. Não faz o disco girar. Aqui qual que é o ângulo? É 0 graus, né? Então a gente começa a perceber que as forças paralelas ao vetor R não provocam rotação, enquanto que a força perpendicular provoca sim rotação, né? Então no caso mais geral, para um objeto arbitrário, né, que não tem uma forma regular, a gente pode pensar assim, ó. Eu vou desenhar aqui o vetor R, que é o vetor que sai do eixo de rotação até o ponto onde a força está agindo, né? Vamos supor que a força está agindo aqui nesse ponto. Que mais? Deixa eu colocar uma linha tracejada aqui só para a gente usar de referência. Então, é isso que eu quero. Ótimo. E o outro vetor aqui é o ponto, no caso é a força, né? A força ela vai estar agindo aqui assim. Tá? Então nós temos esses dois. Esse vetor em rosa representa a força aplicada, né? Essa força ela está agindo em que ponto? Nesse ponto aqui, ó. Esse ponto ele é caracterizado pelo vetor R. Tá joia? E conforme a gente viu aqui nos exemplos, né? Se a força F for paralela ao vetor R, não produz rotação. Né? Se ela for perpendicular, produz rotação, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Né? Então é conveniente até a gente expressar aqui qual é esse ângulo. Ó. Esse ângulo que a força forma com o... Vou chamar de θ. Esse ângulo que a força forma com o vetor R. Né? Porque dependendo desse ângulo vai ter rotação ou não. Né? E essa rotação pode ser horária ou anti-horária ou não acontecer. Tá? Então olha que legal. Essa força F aqui, do jeito como ela está desenhada, ela não é nem paralela e nem perpendicular, né? Ela é uma coisa intermediária ali. Como é que a gente faz para lidar com forças que são intermediárias? Né? Porque a gente sabe o seguinte, a gente sabe que se for paralela, não produz rotação, e se for perpendicular, produz rotação. Então, como é que a gente faz para lidar com uma força que não é nem paralela e nem perpendicular? A gente usa o bom e velho truque da decomposição. Né? Nós vamos pegar a força F e vamos decompor em duas componentes. Uma componente que é paralela ao vetor R, né? Que no caso vai ser essa daqui, ó. É uma componente paralela assim. E uma componente que é perpendicular, mais ou menos aqui assim. Olha só, né? Eu posso até dar nomes aqui, ó. Vou chamar isso aqui de F paralelo, colocar dois risquinhos paralelos assim para a gente saber que é o F paralelo. E essa aqui eu vou chamar de F perpendicular, dois risquinhos perpendiculares assim para a gente saber que é perpendicular, tá? Por que eu fiz essa decomposição? Porque note que dessas duas componentes só uma me interessa, que é essa daqui, ó. Essa aqui é a única que pode produzir rotação. Essa daqui não produz rotação, né? Ela é um desperdício porque ela não tem efeito sobre a rotação nenhuma.
né? Lembre-se também que nós podemos escrever essas componentes usando aquelas regras de decomposição, né? Então o F paralelo, usando a regra de decomposição de vetor, é a força F aplicada. É a força F aplicada vezes o cosseno do ângulo θ, né? Enquanto que o F perpendicular vai ser a força F vezes o seno do ângulo θ. Tá? É só lembrar, né? Essa aqui é o cateto oposto ao ângulo θ. Ó. Esse tamanho é o mesmo que esse tamanho aqui. Então, o cateto oposto é o seno. Então, tá aqui. E a outra é o adjacente, ó, é o que compartilha o vértice. Então, é o cosseno. Então, F paralelo é o cosseno. Só que essa daqui não tem interesse, né? Essa aqui eu não vou usar para nada. Aqui realmente produz rotação, é essa componente aqui. Então, mesmo quando a gente aplica uma força intermediária, né, que quer dizer que não é nem paralela e nem perpendicular, a gente pode usar a regra de decomposição, né, para ver qual delas que vai ser a responsável por fazer esse objeto rodar, né? Então, no caso aqui, mesmo eu estando aplicando uma força de intensidade F, a intensidade relevante para produzir a rotação é F vezes o seno do ângulo θ. Legal? Ótimo. Outra coisa importante também é a distância que esse ponto aqui está da origem, né? A distância que a força está sendo aplicada da origem. E aí esse ponto é um ponto importante para a gente pensar. Quando a gente vai fazer um objeto girar, entrar em movimento de rotação, essa força ela pode ser aplicada aqui mais perto do eixo, né? Ou um pouco mais longe do eixo. Dependendo da distância, esse efeito vai ser mais fácil ou mais difícil de conseguir, né? E aí, de novo, é um exemplo, alguma coisa que a gente pode fazer aí no nosso dia a dia para tentar entender essa noção, né? Vocês podem fazer essa experiência na casa de vocês. Tentem abrir a porta da casa, do quarto, qualquer porta que seja, tá? Empurrar a porta para ela abrir, né? Ela está totalmente fechada e aí você quer empurrar a porta para ela abrir. Só que aí você faz duas experiências. Na primeira, você vai aplicar uma força bem perto da dobradiça, bem perto do ponto da porta que fica em contato com a parede, né? E na segunda experiência, você vai aplicar uma força lá na extremidade, quase lá perto da maçaneta da porta, né? E aí você faça essa experiência e compare em qual dos dois casos que é mais fácil disso acontecer. O que vocês vão notar é que quanto mais longe da maçaneta, desculpa, quanto mais longe da dobradiça, né, que é o ponto fixo, o eixo de rotação, é mais fácil de abrir a porta. Então, basicamente é assim, ó. Se a gente pensar que... Vou tentar fazer um esboço rápido aqui, assim, ó. Aqui é a parte da parede que é fixa, né? E aqui vai ter uma dobradiça. E aí, assim, tô desenhando uma visão por cima, né? Como se a gente pudesse olhar a porta por cima. Que mais? Então vem mais ou menos até aqui assim, né? Ótimo. E aí tem a porta em si, né? A porta ela vai ser, eu vou representar aqui de azul. Claro, estou considerando que o trinco da maçaneta está aberto, né? Está destrancada. Estou considerando, a gente está pensando só no movimento de rotação. Então essa parte em azul aqui é a parte que pode se movimentar, né? Em torno desse eixo de rotação aqui. Aí façam as duas experiências, ó. Primeiro, aplica uma força bem aqui, ó, bem perto da maçaneta, desse jeito, né? Para tentar abrir essa porta. Vocês vão ver que é possível, sim, né? Só que vocês vão ter que aplicar bem mais força para conseguir fazer essa porta ela abrir totalmente, né? Então você aplica essa força e aí no final do dia, no final das contas, né? Você vai ter um movimento de abertura aqui assim. Ela vai abrir. Mais ou menos isso, né? Claro que esse efeito ele vai se produzindo, né, à medida que você vai aplicando a força, então ela vai abrindo nesse sentido aqui, ó. Tá? Legal. Daí a gente faz a mesma experiência,
só que depois aplicando uma força num ponto diferente. O ponto diferente é um pouco mais longe, mais na outra extremidade. Agora a força F ela vai ser aplicada aqui, ó, bem perto quanto mais na beiradinha possível, né? E aí vocês vão ver que aqui precisa de bem menos força do que no outro exemplo. Aqui a gente precisa de bem mais força. Eu vou até representar maior aqui. Assim. Aqui você tem que aplicar uma força bem grande, aqui você tem que aplicar uma força bem menor para produzir o efeito, né? Intuitivamente a gente sabe disso. Vocês podem nunca ter se dado conta, nunca ter colocado isso em palavras, né? Mas sempre que a gente vai abrir a porta ou fazer alguma coisa assim, a gente acaba empurrando pela extremidade, porque é mais fácil disso acontecer. Então a gente sabe isso intuitivamente. Nosso cérebro aprendeu a fazer isso de forma intuitiva e de forma que minimiza o trabalho, né? Só que quando a gente coloca em palavras, né, como a gente não está acostumado a pensar a respeito dessas coisas, às vezes a gente não se dá conta. Então por isso é importante fazer essa experiência de forma consciente para entender o que está acontecendo. Tá? E por que eu estou falando tudo isso? Tudo isso para convencer vocês de que a distância do ponto do eixo de rotação até o ponto onde a força está sendo aplicada, que é a distância R, né, faz toda a diferença na hora de produzir esse efeito aqui de rotação. Então a gente vai definir uma quantidade que é responsável, que ela é análogo à força. A gente pode pensar essa quantidade que eu vou definir agora como sendo a força responsável por gerar rotação, né? Geralmente quando a gente fala em força, a gente está pensando em movimento de translação. Força é o que faz as coisas ir para frente, para trás, para cima e para baixo, né? Mas existe uma coisa parecida com a força que faz com que as coisas entrem em movimento de rotação. Essa coisa parecida com a força é o que nós chamamos de torque. Então isso aqui que eu estou tentando definir é o conceito de torque. O torque ele depende do quê? Ele depende da força aplicada, né? Então para ter torque tem que ter força necessariamente, né? Só que não é só a força aplicada, tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, o torque ele só existe se a força é perpendicular ao braço aqui do eixo de rotação, conforme a gente acabou de ver. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o torque ele vai ser maior quando a força está sendo aplicada a uma distância maior do centro. Quanto mais longe do eixo de rotação, mais fácil é de girar, né? Portanto, o torque vai ser maior. Então, essa quantidade aí que a gente está definindo como torque, eu escreveria ela assim, ó. Eu vou representar por essa letra aqui, ó. É um tau, a letra grega tau. Depende da força aplicada, que no caso aqui não é só a força F, né? Porque tem que levar em consideração o ângulo que ela forma com o braço. Então eu vou colocar aqui ó, F vezes o seno do ângulo θ. E depende também da distância, que eu vou chamar de R. Né? De forma mais organizada, né? O torque depende da força, depende do ângulo e depende da distância. R vezes F vezes o seno do ângulo θ. Tá? É isso aí que nós chamamos de torque. Torque tem dimensão do quê? Perceba que ó, torque ela é força, é definido como sendo força vezes uma coisa que é distância, né? Força vezes distância. Então, no final das contas, quando a gente calcular o torque de alguma coisa, o torque vai ser medido em unidades de, por exemplo, aqui um número possível, 800 newton vezes metro, né? Newton porque é força, metro porque é distância. E é força vezes distância, então newton vezes metro. Seno é uma grandeza adimensional, então não tem dimensão. Tá? Então o valor possível aí para o torque é newton vezes metro. Bom, poderia ser newton vezes centímetro, né? Ou qualquer outra medida de distância, mas no sistema internacional, newton vezes metro. Legal? Muito bem. Legal. Então, olha só, gente. Nós estamos falando de torque. A gente viu que essa grandeza ela depende muito dessas nuances vetoriais, né? Ela depende muito das direções, para que lado que está apontando e tudo mais. Então, essa fórmula que eu acabei de escrever, ela dá o valor numérico do torque, o módulo, né, dessa quantidade. Mas, para a gente escrever isso aqui de maneira formal, a gente pode escrever isso aqui de uma maneira vetorial, uma forma que fica porque olha só. Aqui aparece a força, mas força é uma grandeza vetorial. Né? Aqui, a força que aparece aqui é só o módulo da força. Ó. Note que não tem flechinha, nada. Né?
Da mesma coisa aqui, ó, R é o vetor posição, que também é um vetor, mas aqui não é o vetor que aparece, aqui é só o módulo do vetor, né? Então essa equação aqui, ela é a equação que envolve os módulos. Se eu quiser calcular o módulo, a intensidade do torque, eu posso usar essa fórmula. Mas se eu quiser pensar no torque como uma grandeza vetorial, assim como força é vetorial e posição é vetorial, aí eu preciso levar em consideração algumas outras coisas. Bom, olha só. Essa equação aqui é idêntica à fórmula do módulo do produto vetorial de duas coisas, né? E de fato, o torque pode ser escrito assim, ó. O torque é o produto vetorial do vetor posição com o vetor força. Ó, de novo, aqui aparece aquela noção de produto vetorial que a gente discutiu na última aula. Então, torque ele é o produto vetorial desses dois vetores. Ó. Todo mundo aqui é vetor. Ó. R é vetor, F é vetor e o torque, como por sua vez, também é um vetor. Tá? Como que a gente faz para dizer qual é a direção e o sentido do torque? De acordo com essa figura aqui, ó, como que a gente define o torque? Né? Para que lado que esse vetor vai estar apontando? A gente usa aquelas regras de produto vetorial. Né? Se vocês se lembram, eu até tinha escrito isso aqui numa outra aula. Né? Se a gente tiver dois vetores assim, ó, tem um vetor que eu vou chamar de A. Né? Tem outro vetor aqui que eu vou chamar de B. E aí existe o plano determinado pelos vetores A e B. Então os vetores A e B eles definem um plano, que esse é o plano onde eles estão desenhados. Né? O produto vetorial de A com B é um vetor que é perpendicular a esse plano. Ele forma aqui um ângulo de 90 graus com o plano delimitado por A e B, definido por A e B. Né? Então olha só, nessa figura, o vetor R e o vetor F eles estão no mesmo plano, que é o plano do papel. É o plano do desenho aqui da tela do computador. Deixa eu até colocar essa figura aqui de novo. Ó. Deixa eu tirar essas componentes, porque agora eu não preciso mais delas. Só... Quer dizer, a gente sempre precisa, né? Mas aqui eu não quero focar minha atenção nas componentes, não. Quero pegar a força mesmo. Então, olha só. Temos dois vetores, né? O vetor R e o vetor F. Se eu quiser, eu posso até transladar esse vetor, né? Posso copiar ele, que está aqui, colar aqui. E a mesma coisa para o vetor R. Eu vou copiar e colar. Só para que eles fiquem com a origem em comum, né? Porque daí fica mais fácil de visualizar. Então, do jeito como está desenhado, é bem evidente que o vetor R e o vetor F eles estão no mesmo plano, que é o plano do computador, da tela do computador. Né? Então o torque ele vai ter direção que é perpendicular à tela. Né? Então se é perpendicular à tela só pode ser entrando ou saindo do plano da tela. Né? E aí como é que a gente faz para decidir se o torque vai ser entrando ou saindo? Aí a gente precisa usar a convenção de produto vetorial. Né? Usando a regra de produto vetorial, ó, na verdade aqui eu acho que eu escrevi invertido. Esse aqui teria que ser o A, esse aqui tem que ser o B. Esse é o A, esse é o B. Né? Então olha só, A depois o B, né? Percorrendo nesse sentido aqui. E aí o vetor vai ser um vetor apontando para cima. Né? Aqui nós temos o R, depois o F. Né? Então o resultado disso aqui vai ser um vetor apontando para cima. Apontando para cima é um vetor saindo do plano do quadro, do plano do desenho. Ou seja, um vetor que está vindo na nossa direção. Então o torque ele é um vetor que aponta saindo, apontando para fora do plano da tela aqui. Ó. Esse é o vetor torque. Ele coincide com a direção do vetor velocidade angular. Lembra da velocidade angular que a gente usa a regra da mão direita? Então, esse torque aqui, ele ia produzir um efeito de rotação nesse sentido, né? Agora, um pouco de intuição, né? Ele ia fazer o objeto girar nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, se ele vai fazer girar no sentido anti-horário, a velocidade angular é positiva, né? E a gente representa a velocidade angular com um vetor apontando para fora do plano, né? Vindo na nossa direção. Se fosse o contrário, né? Se fosse uma força, por exemplo, apontando meio para baixo assim, ia fazer
com que o corpo girasse no sentido no sentido horário, com velocidade angular negativa e, portanto, o torque seria negativo e também a velocidade angular seria negativa. Então eles obedecem essa regra aí de mesmo sinal. Tá joia? Então isso aqui é o torque. O que é o torque no final das contas? O torque é a mesma coisa que a força, só que força é um ente físico, né, que é responsável por causar movimento de translação, enquanto que torque é responsável por gerar movimento de rotação. Legal? Então percebam que o que nós estamos fazendo aqui é um paralelo entre translação e rotação. Tudo que acontece na translação acontece na rotação também. Só que as equações ficam um pouquinho diferentes, porque a gente precisa adaptar algumas coisas, né, para fazer um pouco mais de sentido. Tá? E aí na sequência, uma outra coisa bastante importante que eu queria falar com vocês é a noção de momento angular. Aliás, eu vou falar de momento linear. O que é momento linear? Relembrando aqui. Momento linear, nós definimos, já falamos sobre isso, né? É o produto da massa vezes a velocidade de uma partícula, né? E aí sim, a gente já discutiu isso, né? Por que a gente define essa quantidade, essa grandeza física aqui? Massa vezes velocidade, né? Primeiro que eu poderia inventar qualquer grandeza física que eu quisesse. Poderia escrever uma grandeza que é massa vezes aceleração dividido pela velocidade, né? Uma coisa inventada, qualquer um pode inventar a grandeza que quiser. Mas por que a gente usa essa grandeza? Por que ela é importante? Porque ela está associada à força resultante, né? Se a gente pegar a segunda lei de Newton, a gente pode escrever a segunda lei de Newton usando essa quantidade aqui. A gente pode escrever que a força resultante é a derivada do momento linear em relação ao tempo, né? O momento linear de uma partícula, e aqui a força resultante que age sobre essa partícula. Então, por isso que essa quantidade aqui é uma quantidade importante, né? Porque ela está associada à força, né? E a força a gente sabe que é uma quantidade importante. E aí daqui a gente chega numa lei de conservação, né? Claro, né? Tem várias condições para que o momento linear seja conservado. Nós já vimos isso lá atrás, mas uma condição, uma consequência muito importante é que o momento linear é conservado. E aí eu vou colocar assim um asterisco, né, para a gente lembrar assim que tem condições, né, é conservado desde que seja um sistema onde só existam forças internas, né, e esse momento linear que é conservado é o momento linear total do sistema, né, mas existe uma lei de conservação. Por isso a gente fala tanto de momento linear, porque isso aqui ajuda bastante a gente resolver uma série de problemas físicos, né. Legal. Da mesma maneira como existe o momento linear que está associado à força, então, o momento linear está associado à força. Existe também uma grandeza que nós chamamos de momento angular e que está associado ao torque. E aí que aparece, então, o tal do momento angular. E o momento angular tem a mesma interpretação do ponto de vista matemático que o momento linear, né? Por que é importante definir esse negócio aqui de momento angular? Por dois motivos. O primeiro deles o momento angular está associado ao torque. Segundo motivo existe uma lei de conservação do momento angular. Então isso aí já é motivo suficiente para a gente estudar essa quantidade, né, e definir ela. Tá? Momento angular a gente representa pela letra L. Geralmente um L maiúsculo. Né? Então L maiúsculo representa o momento angular de uma partícula. Tá? A gente pode sempre traçar um paralelo. Né? Olha só, o que é o momento linear? É a massa vezes a velocidade. Massa é a inércia de um corpo, né? Diz quão difícil é colocar ou tirar esse corpo de movimento de translação. Velocidade é a velocidade linear, é a velocidade com que as coisas vão para frente, para trás, para cima e para baixo, né? Então é massa vezes velocidade. Isso aqui só faz sentido quando a gente está falando de translação. Muito bem, mas eu posso falar sobre rotação. No caso da rotação, nós não falamos de massa, né? Nós já discutimos na última aula que quando a gente vai falar de rotação, não é a massa que é importante. É o que nós chamamos de momento de inércia. Lembra que o momento de inércia ele depende da massa, logicamente, mas ele depende também de como que essa massa está distribuída ao redor do eixo de rotação. Então, o que é relevante quando a gente está falando de movimento de rotação? Momento de inércia, e não inércia simplesmente. Momento de inércia, para quem esqueceu,
a gente representa pela letra I maiúsculo. Tá? Outra coisa, quando nós estamos falando de movimento de rotação, não é a velocidade linear que a gente gente utiliza a velocidade angular. Então aqui vai aparecer a velocidade angular. Então percebam que essas duas fórmulas elas são muito parecidas, só que essa daqui está adaptada ao caso da translação, essa aqui está adaptada ao caso da rotação. Né? Só para a gente lembrar, o momento de inércia de uma partícula de massa m, que está a uma distância r do eixo de rotação, é m vezes r ao quadrado. Né? E aí tem o momento de inércia de uma barra, momento de inércia de uma esfera, de um cilindro, enfim, vários objetos, né, que tem uma fórmula ligeiramente diferente. Mas essencialmente tem esse comportamento aqui. Legal? E por que o momento angular é importante? Porque ele está relacionado ao torque. Da mesma maneira que o torque de a força é a derivada do momento linear em relação ao tempo, a gente pode dizer que o torque resultante sobre uma partícula, sobre um corpo rígido, né, é a derivada do momento angular em relação ao tempo. Olha que louco. Então tem essa lei aí. Né? O torque está associado ao momento angular da partícula. Né? Quando que o momento angular vai mudar? Quando tiver torque. E aí, se a gente pensar, né, o que é o momento angular mesmo? O momento angular depende da velocidade angular. Né? Quando que a velocidade angular vai aumentar ou diminuir? Deixa eu voltar aqui para o desenho. Imagina que o objeto está rodando, está girando aí com certa velocidade de rotação. Quando que essa velocidade, o que tem que acontecer para que essa velocidade aumente ou diminua? Né? Tem que existir uma força sendo aplicada de tal maneira que contribua para o movimento de rotação. E essa força que contribui para o movimento de rotação é o torque, né? É a definição de torque. Né? A força ela precisa ser aplicada de uma maneira bem conveniente para que isso aconteça. Então aqui, por exemplo, a gente teria que decompor a força e tudo mais, né? Mas ela iria ajudar o movimento de rotação. Esse movimento de rotação ele começaria a ficar com velocidade angular cada vez maior. Consequentemente, o momento angular ia aumentar. Né? Se a velocidade angular começar a aumentar, então o momento angular começa a aumentar também. Né? Então a gente tem essa lei aí. Só que é interessante a gente pensar também o seguinte, que se o torque é o que é responsável por fazer o momento angular aumentar ou diminuir, né? ou seja, variar o momento angular, significa que quando não tem torque resultante, o que significa não ter torque resultante? Quando a soma de todos os torques for igual a zero. Porque pode ter mais de uma força agindo sobre o corpo. Né? Cada força vai produzir um torque diferente. Se todos esses torques somados der zero como resultado, porque pode acontecer de ter torque, né? Uma força contribui para aumentar, a outra contribui no sentido contrário, de tal maneira que elas vão se compensando e acaba se anulando. Então, se for tal que o torque total ou o torque resultante for igual a zero, significa que a derivada do momento angular vai ter que ser zero. Derivada no tempo, né? E aí pensa assim, bom, derivada de alguma coisa é igual a zero. A derivada do que é zero? A derivada de alguma coisa vai ser zero se essa coisa for constante, ou seja, se o momento angular ele for constante. Dizer que é constante é a mesma coisa que dizer que ele é conservado. Ou seja, ele não muda, ele continua sempre sendo o mesmo valor. Tá? Então, quando não tem torque agindo sobre um corpo extenso, um corpo rígido, o momento angular não vai variar. O momento angular vai permanecer sempre o mesmo. Né? E, portanto, a gente chega nessa lei de conservação. Por isso que momento angular é importante, né? A gente fala sobre ele, porque ele ajuda a gente a resolver uma série de problemas aí. Pelo mesmo motivo que o momento linear é importante. Né? Só que um está associado à translação e o outro está associado à rotação. Então percebam que aqui a gente está percebendo que as leis de Newton elas têm uma versão para translação e uma versão para rotação. Não são duas coisas diferentes. Na verdade é a mesma coisa, só que dependendo da adaptação que a gente usa, né, fica mais conveniente para falar de rotação ou de translação. Né? Mas são os mesmos conjuntos de leis físicas que a gente está utilizando aqui. Legal?
Antes de finalizar essa aula, eu queria falar sobre um exemplo, que é um exemplo muito prático e tradicional que vocês vão encontrar por aí, que é muito interessante, que ajuda a gente a entender essa noção aí de momento angular conservado, tá? Funciona assim, ó. Quando a gente tem uma condição de não ter torque, ou seja, o torque resultante ser igual a zero, né, não tem a soma de todos os torques dá zero como resultado, a gente chega na conclusão de que o momento angular é conservado, né, como a gente viu ali acabou de discutir, ou seja, ele é constante, né? O que significa dizer que ele é constante? Quer dizer que ele vai ter sempre o mesmo valor. Só que o momento angular, ele é dado por essa fórmula aqui, ó, né, em módulo mesmo, não estou nem pensando em vetor. Ó. Ele é dado por essa fórmula, né? Ele depende do momento de inércia e depende da velocidade de momento angular ali. Velocidade angular, desculpa. Legal? E isso aqui é constante. Como analogia, deixa eu escrever aqui no cantinho menor o momento linear, massa vezes velocidade. Né? Quando não tem força resultante, ó, quando a força resultante é zero, também, né, o momento angular ele é conservado, ele é constante. Né? Legal. Só que olha só, o que tem que acontecer para que o momento linear seja constante? O momento linear vai ser constante se a multiplicação desses dois números aqui for sempre o mesmo valor, for sempre constante. Né? A massa de um corpo, quando a gente está falando de uma partícula, a massa é conservada, a massa ela não muda nunca. Né? Portanto, o que precisa acontecer para que o momento linear seja constante? A velocidade precisa ser constante. Então a conclusão que a gente chega aqui é que o momento linear é conservado quando a velocidade é conservada. Tá? Agora vamos olhar para o caso do momento angular. A gente poderia proceder e tentar fazer a mesma análise. Né? Quando é que isso aqui vai ser constante? Quando a multiplicação desses dois números aqui for constante. Quando o produto do momento de inércia com velocidade angular for constante. Né? Só que, diferentemente do caso da translação, o momento de inércia ele pode mudar. Ele não precisa não precisa permanecer constante, como é o caso da massa. Né? A massa de um corpo não muda nunca. Né? Já o momento de inércia pode mudar. Como assim pode mudar? Porque lembra que o momento de inércia ele depende de como que a massa está distribuída ao redor do eixo de rotação. Né? No caso de uma massa pontiforme, a gente pode escrever assim, ó, mr². Né? R é a distância da massa até o eixo de rotação. Né? Se a gente pensar no ser humano, nosso corpo ele é um corpo extenso. Né? Nós não podemos ser considerados como um ponto material. A gente tem corpo que tem braços, pernas, cabeça, tronco, né? Então tem partes, membros e tudo mais. Só que as distâncias e a distribuição de massa do nosso corpo não é constante. Se a gente pegar assim, ó, imaginar um eixo de rotação que passa bem no meio do corpo humano, a distância da mão até esse eixo de rotação não é constante, porque a gente pode mover a mão, né? À medida que quando a gente está falando, a gente está conversando, está gesticulando e movendo as mãos. Então a mão, ora ela vai estar mais perto do nosso corpo, ora ela vai estar mais longe do nosso corpo. Então percebam que a distribuição de massa ela muda à medida que o tempo passa, à medida que o corpo se movimenta. Então quando a gente está falando do corpo humano, por exemplo, né? Essa distribuição de massa ela não é fixa, ela muda, a gente pode se mexer. Se a gente pode se mexer, então significa que o momento de inércia está mudando constantemente. Então, se a gente tiver com o corpo todo encolhidinho assim em torno do eixo de rotação, tem um momento de inércia. Se nós estivermos com o corpo assim, com os braços e pernas todos esticados, o momento de inércia vai ser outro, né? E isso vai mudando. Então, nós não temos como garantir que o momento de inércia seja constante, em geral, né? Porque pode haver essa modificação aí. E de fato pode mudar. Então o momento de inércia ele pode mudar, sem problema nenhum. Só que o produto do momento de inércia com a velocidade angular tem que permanecer sempre constante. Então o que isso significa na prática? Significa que se o momento de inércia aumentar, a velocidade angular ela tem que diminuir. Né? Ou vice-versa. Se o momento de inércia diminuir, a velocidade angular ela tem que aumentar de tal maneira que esse produto aqui seja mantido constante. Né? Se o momento de inércia dobrar de valor, a velocidade angular tem que cair pela metade. Né? E assim vai. Então, isso é um
ponto muito interessante, porque principalmente as pessoas que trabalham com o corpo, né, dançarinos, bailarinos e esse pessoal que tem uma consciência corporal maior, né, sabem disso, né, e isso pode e deve ser usado a nosso favor. Aliás, nós também sabemos disso, né. O nosso equilíbrio, ele depende muito desse tipo de coisa. O nosso momento de inércia, ele muda, ele é adaptável, né? Então, quando vocês estão tentando caminhar em cima de um meio-fio, por exemplo, tenta caminhar em cima de uma linha reta. Quando você começa a perceber que não vai conseguir andar exatamente em linha reta, a gente automaticamente acaba esticando os braços para tentar se equilibrar melhor. Esse é um movimento instintivo que a gente aprendeu de forma instintiva, né? Para conseguir andar com equilíbrio por aí, né? Mas qual é a física por trás disso? A física é que quando você estende os braços, você consegue controlar um pouco melhor o momento de inércia. E fazendo isso, você controla melhor a velocidade de rotação, né? Permitindo ou dificultando a rotação de acontecer. Na verdade, o que a gente quer fazer é dificultar, né? Nós queremos não entrar em movimento de rotação. Se você quer andar em linha reta, quer dizer que você não quer cair, não quer tombar de lado. Mas percebem que são coisas que estão relacionadas? Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele sabe da conservação do momento angular e com isso a gente acaba utilizando, né, dos nossos membros para ajustar o momento de inércia de tal maneira a ajustar a velocidade angular e tentar permanecer em equilíbrio sempre que possível, né? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem, que é um vídeo de uma pessoa em movimento de rotação que simula uma bailarina, uma coisa assim, né? E que a gente pode perceber o seguinte, que tem uma velocidade de rotação, a pessoa está numa plataforma girante, e quando ela abre ou fecha os braços, a velocidade de rotação ela muda de acordo com essa abertura e fechamento de braço, né? E o motivo por trás disso é essa lei de conservação do momento angular aqui, tá? Então deixa eu mostrar o vídeo para vocês. Tá, aí tá o vídeo, deixa eu dar o play aqui. Vou até colocar sem áudio, depois vocês podem assistir com áudio, né? O importante eu quero visualizar aqui só. Então, olha só, percebam que tem uma banqueta, né, em cima de uma plataforma que pode girar. Então, a pessoa ela entra, senta ali. Percebe a diferença de velocidade de rotação à medida que ele abre e fecha os braços? Ó. Quando ele abre os braços, a velocidade de rotação é menor. Por que isso? Quando se abre os braços, aí deixa eu voltar aqui rapidamente. Quando se abre os braços, o que acontece? A distância do eixo de rotação até a massa, né, que no caso é o pezinho que ele está segurando, é maior. Então o momento de inércia aumenta. Abrir os braços aumenta o momento de inércia. Como consequência, se o momento de inércia aumenta, lembra que a gente discutiu, né? Que se esse aqui vai aumentar, então necessariamente a velocidade angular ela tem que diminuir. Né? Então, abrir os braços significa girar com menor velocidade, né? E vice-versa. Fechar os braços significa girar com mais velocidade. Agora, vamos voltar para o vídeo para observar isso. Então, perceba que é um movimento bem evidente, né? Essa é uma experiência que dá para fazer em casa também. Tudo que vocês precisam ter é uma cadeira que gira, né? Essas cadeiras de computador, tem umas que giram, né? Se você tiver uma cadeira dessa, dá para fazer. Só tente se manter seguros, né, para não cair, porque se a velocidade aumentar muito, a chance de você cair é maior. Mas percebe? É um efeito de conservação do momento angular, né? E esse efeito ele é bastante expressivo, a gente pode ver ele na prática, né, com bastante clareza. Bom, muito bem, gente. O que eu queria mostrar para vocês nessa aula, né, é um pouco dessa dinâmica de rotação. E aí na próxima videoaula que eu vou falar sobre esse tema, a gente vai explorar um pouquinho das consequências de equilíbrio de corpo rígido, tá? Quais são as condições de equilíbrio e como que a gente pode usar essas condições de equilíbrio para falar da estática de corpos rígidos, tá bom? Então por enquanto eu vou ficar por aqui. Vejo vocês na próxima videoaula. Até mais.